sessão, desde logo. Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Fernando Gomes de Moraes. Senhor Fernando, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou adverti-lo, senhor Fernando, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim. Dito isso, eu passo aqui a palavra, então, à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para perguntas. Senhor Fernando, bom dia. Bom dia. Senhor Fernando, o senhor poderia ainda que brevemente nos relatar a sua trajetória pessoal e profissional? Eu sou jornalista desde os 14 anos, comecei em Belo Horizonte, me mudei para São Paulo em 65, quando os Mesquita criaram o Jornal da Tarde. Trabalhei 10 anos no Jornal da Tarde, trabalhei na revista Veja, trabalhei na Folha, trabalhei na TV Cultura, depois passei a me dedicar a publicar meus trabalhos jornalísticos em livros, seja sob forma de biografia, seja sob forma de relatos de episódios históricos brasileiros ou estrangeiros, e tive uma breve passagem pessoal pela política. Fui deputado por 2 mandatos, fui secretário de Cultura do Estado de São Paulo e depois secretário de Educação do Estado de São Paulo, sem ter abandonado a minha atividade profissional original jornalística. Pois não. E em relação ao ex-presidente Lula, existe alguma situação pessoal ou profissional que tenha colocado o senhor em maior contato com ele, notadamente após ele ter deixado o cargo de presidente da República? Sim, eu na verdade conheço o ex-presidente Lula há 44 anos, quando ele era um sindicalista, um operário sindicalista, e eu era deputado. Me aproximei sem intimidades com ele, testemunhei a primeira prisão dele, uma dessas curiosidades do destino. Acabei testemunhando as 2 prisões dele. Não entrei para o PT quando a maioria dos meus colegas foram para o PT. Eu continuei na MDB, depois abandonei a política. E no período que o presidente exerceu a presidência da República, eu praticamente perdi o contato com ele, talvez por não ser muito afeito a palácio. Eu estive, na verdade, nos 8 anos dele como presidente, eu estive 3 vezes no Palácio do Planalto, uma vez para uma entrevista profissional com ele, uma vez que era Dia Internacional da Mulher, que a dona Marisa, a falecida dona Marisa, organizou uma exibição do filme Olga, que é baseado num livro meu, para as mulheres que trabalhavam no palácio, e estive numa terceira ocasião, que já não me lembro qual é, mas também sem contatos maiores. Depois que ele deixou a presidência da República, eu fui contratado por 2 editoras, uma brasileira e uma norte-americana, Companhia das Letras no Brasil e a Penguin nos Estados Unidos, para escrever um livro, que não é uma biografia, um livro sobre a vida do presidente Lula, da prisão de 1980. O projeto original, o contrato original que eu fiz com a Penguin e com a companhia, era de escrever sobre a prisão, a partir da prisão dele em 80, até o fim do mandato dele em 2010. O livro terminaria aí. No entanto, como eu grudei no calcanhar dele, para usar, se o senhor me permite a expressão vulgar, nos últimos, estamos em 2018, nos últimos 7 anos,
Eu achei que seria um desperdício profissional eu ter tido o privilégio de conviver com ele durante toda essa crise que estamos vivendo até hoje, desde o golpe contra o presidente Dilma Rousseff até agora. Então, propus para os meus editores que eu fizesse o livro em 2 tomos. O primeiro tomo, tal como foi combinado, de 80 a 2010, e o segundo tomo, de 2010 até saberá Deus quando. Pois não. Então, a partir, notadamente, de 2011, o senhor passou a ter um contato frequente com o ex-presidente Lula. Absolutamente frequente, e com pouco tempo eu descobri que o melhor local, o melhor horário para entrevistá-lo, para ouvi-lo, para levantar histórias com ele, era dentro de aviões. Porque não havia telefone, não havia secretária, não havia deputado, senador, assessor. Então, eu comecei a acompanhá-lo nas viagens que ele fazia ao exterior para realizar palestras no mundo inteiro. Eu acho que, excluindo a Oceania, eu fui a todos os outros continentes com ele e literalmente grudado, algo frequente que vem da minha profissão de repórter. Então, nesses últimos, um pouco antes da descoberta do tumor, eu já comecei a gravar com ele. Eu me lembro de ter gravado, ele já estava cabelo grande, com barba, e ficava praticamente o tempo todo ao lado dele. 1, 2, 3 vezes por semana eu ia ao Instituto fazer gravações com ele. Fiz gravações com mais umas 100 pessoas que gravitaram na órbita dele nesse período, inclusive gente de oposição. Não pretendo que seja um livro chapa branca, um retrato oficial, é um livro jornalístico, como todos os 11 que eu publiquei até hoje. E tive o privilégio de acompanhá-lo, provavelmente mais até do que... Acho que só os seguranças dele estiveram mais tempo do que eu com ele nesse período, é preciso ficar claro, nesse período que vai de começo de 2011 até agora, até 13 dias antes dele ser preso. Pois não. E nessa situação em que o senhor, inclusive, mencionou ter acompanhado o ex-presidente Lula em viagens ao exterior para a realização de palestras, o senhor chegou a assistir às palestras? O senhor sabe dizer se o presidente Lula efetivamente realizou as palestras no exterior? Olha, eu imaginei que essa pergunta pudesse ser feita ou pelo senhor ou pelo juiz Moro, e hoje de manhã, antes de vir para aqui, eu descobri que eu fui a 18 países com o presidente Lula. Eu assinalei aqui, por causa da pressa, eu vim correndo para cá: África do Sul, Alemanha, Angola, Cuba, Espanha, Etiópia, França, Índia, Inglaterra, México, Moçambique e Portugal. Eu ficava sempre no mesmo ou hotel, ou se era alguma casa alugada, reservada para ele pelos convidados, pelos anfitriões. Eu ficava sempre junto com ele. A maioria das vezes era em hotel, e eu, embora eu não goste muito de acordar cedo, ele às 6 horas da manhã pedia que um segurança fosse ao meu quarto e me chamasse para tomar café da manhã com ele. E eu com ele ficava até a hora que ele ia dormir. Uma particularidade que eu não sei se me interessa ou não para o julgamento que o Dr. Moro vai fazer é que em nenhum momento ele disse para mim: olha, na hora que eu tiver que tratar de algum tema privado, reservado, particular, eu te aviso e você sai. Isso é muito comum, não seria uma indelicadeza da parte dele. Eu já fiz outros perfis, inclusive fiz um perfil de um presidente do exercício da presidência, o presidente Collor,
E o combinado foi isso. Na hora que ele quisesse tratar de assuntos reservados, que alguém me tiraria do gabinete, ou da casa, ou de onde ele estivesse. No caso do presidente Lula, não. Eu assisti, o que eu não assisti foi porque eu não quis, mas assistia rigorosamente todos os encontros, todas as palestras, gravei as palestras, o gravadorzinho amador, algumas delas eu fiz fotos, como eu sabia que tinha um fotógrafo dele acompanhando o tempo todo, eu não me preocupava tanto com a imagem, mas em alguns casos eu próprio me encarreguei de fazer fotos. Então, eu posso dizer que nessas viagens eu acompanhei 24 horas por dia. Só não dormia com ele. Nos momentos que ele estava acordado, fosse em avião, fosse em almoço, fosse em jantar, fosse com chefes de Estado, em muitos casos ele foi recebido por chefes de Estado dos países em que estava visitando, fosse com personalidades. Eu me lembro, por exemplo, que nós estávamos na Inglaterra, ele foi fazer eu vou interromper um minutinho aqui, senhor Fernando. O senhor pode responder mais brevemente, objetivamente, as questões da defesa. Não precisa se alongar nessas histórias, com todo respeito, mas existe aqui a necessidade de seguir. Então, qual que é a próxima pergunta? Não, só me desculpe. O senhor ia, na verdade, tocar num ponto que eu ia lhe questionar na sequência, que era um episódio em Londres, envolvendo o cantor Bono Vox. O senhor pode descrever, por gentileza? O presidente foi a Londres convidado para fazer uma palestra para empresários, que às vezes ele ia convidado por empresários e às vezes por trabalhadores. Na Alemanha e na África do Sul, por exemplo, ele foi convidado por sindicatos. Em Londres, ele foi convidado por empresários. E depois do almoço, estávamos no hotel conversando e chegou o cantor, o roqueiro, Bono Vox, para fazer uma visita a ele. Conversaram ali um pouquinho e a hora que o Bono foi embora, o presidente perguntou se eu podia fazer a delicadeza de acompanhá-lo até a portaria do prédio. E eu disse, e havia ali uma centena de repórteres europeus, brasileiros, um número menor, mais por causa do Bono do que do presidente Lula, obviamente, é uma estrela universal. E os repórteres perguntaram para ele, o que o senhor achou da conversa com o presidente brasileiro, o presidente Lula? E o Bono disse uma frase que ficou muito marcada na minha memória, que ele disse o seguinte, depois da morte do Mandela, só existe no mundo uma pessoa capaz de juntar ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros. E essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Por se tratar não de um cientista político, nem de um teórico, mas de um cantor de rock, aquilo me impressionou muito. Essa questão tem relevância para o caso, por qual motivo, doutor? Excelência. Nós estamos falando, primeiro, de reputação de um acusado. E segundo... nós estamos falando de reputação. Existe uma acusação aqui a ser julgada. Certo. Esse tipo de... A defesa entende importante a reputação. E segundo, nós estamos falando, inclusive, Vossa Excelência... A defesa pode divulgar essas questões meritórias em relação ao ex-presidente fora do processo. Não precisa ser aqui em audiência. Não, mas divulgar fora do processo, Vossa Excelência... Não diz respeito aos fatos em julgamento, doutor. Qual que é a próxima pergunta? Vossa Excelência sabe bem que há questões que devem levar essa em consideração... Essa questão não tem nenhuma relevância para o julgamento. E, aliás, eu não sei se incomoda Vossa Excelência a questão incomoda, doutor. Eu só acho que o processo não deve ser utilizado para esse tipo de propaganda. Não é propaganda, é uma questão de reputação. Nós estamos discutindo aqui a reputação e, mais do que isso... existe aqui uma discussão em torno de palestras, inclusive colocada em dúvida pelo juízo, e nós estamos aqui fazendo a prova de que as palestras foram realizadas, de que foram realizadas por uma pessoa de grande reputação e que havia um interesse em assistir às palestras. Então, qual que é a próxima pergunta? Absolutamente pertinente a questão. Eu posso fazer o uso da palavra, senhor juiz? Não. O senhor responde as perguntas que forem feitas. Qual que é a próxima pergunta? Senhor Fernando, o senhor comentou que por conta desse trabalho, desse livro, ou desses livros que o senhor está escrevendo, que envolvem o ex-presidente Lula, o senhor
passou a ter uma relação próxima, inclusive presenciou, pelo que eu entendi, contatos do ex-presidente Lula com diversas pessoas, sem que houvesse a necessidade de o senhor deixar o recinto, correto? Sim, senhor. Exatamente da maneira que o senhor expôs, em nenhum momento, mesmo que fossem algumas conversas pelas quais eu não tinha nenhum interesse, encontro com o embaixador do Brasil no país onde a gente se encontrava, eram conversas aleatórias, mas como eu tinha sido convidado, seria indelicado da minha parte não estar presente. Então, assistia todas, acho que praticamente todas as conversas que ele teve. Em nenhum momento, eu posso dizer isso, posso assegurar, em nenhum momento ou ele ou alguém da sua comitiva disse: olha, o presidente queria que o senhor ficasse fora 5 minutos, que ele precisa tratar de um assunto particular. Zero. Pois não. E o senhor, nessa situação, o senhor presenciou algum ato do ex-presidente Lula que pudesse sugerir a prática de um ilícito? Ou então, que pudesse sugerir, está ele resgatando algum ato que ele tenha praticado no cargo de presidente da República? Não. Solicitar ou exigir alguma vantagem indevida? Não, nada. Nenhum momento, nada. E o meritíssimo fez uso da palavra propaganda aí, que eu repudio, eu não estou aqui fazendo propaganda. Quero dizer, inclusive, que as viagens que eu fazia com o presidente, eu só ia no avião que o transportava quando havia lugar sobrando, quando não havia, as minhas viagens eram pagas pela Companhia das Letras. O Ministério Público, o senhor meritíssimo juiz, pode averiguar isso. Eu fui para a África do Sul com o dinheiro da Companhia das Letras, eu fui para Cuba com o dinheiro da Companhia das Letras, eu voltei para o Brasil com dinheiro e voo pago pela Companhia das Letras. Então, em nenhum momento eu teria razão para estar fazendo propaganda de quem quer que seja. Eu não ia jogar fora uma carreira de 50 anos para fazer propaganda de um presidente da República. Pois não. Senhor Fernando, basicamente eram essas as perguntas que eu tinha ao senhor. Eu agradeço a sua colaboração e devolvo a palavra ao magistrado. Outros defensores têm perguntas? O Ministério Público tem indagação? A sede de acusação tem indagação? Certo. O juiz também não tem questões a serem colocadas. Vou declarar encerrado aqui o depoimento do senhor Fernando Moraes.